programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Acordar, galera, acordar, porque esse governo não nos representa, ele representa só os empresários, só quem tem dinheiro, a mineração, e nós precisamos mudar essa realidade aí. Mas enquanto não muda, até outubro, resistir, para não deixar que Minas Gerais seja destruída. Não adianta nós ouvirmos o discurso de que, olha, nós temos que economizar no salário para podermos investir em serviço público. Ué, mas quem vai prestar o serviço público se não o servidor? Os governos passam, mas o trabalhador permanece, a central permanece e o Sindiúti vai permanecer também. Eu tenho clareza que se nós não discutirmos o dia a dia das superintendências regionais de ensino, daqui a pouco tem um somar nas SRS. Todo mundo aqui sabe como apanha, mas a gente não tem medo. A gente acabou o tempo do medo, o tempo do horror, o tempo de tudo. Tempos de luta, tempos de glória. Parabéns para todos nós que fizemos parte dessa luta, tá? E que eles paguem o que nos deve, tá bom? O programa Roda de Conversa faz o seguinte debate. A Voz de Minas se levanta em defesa da Serra do Curral e contra a posição do governo de Minas de permitir a mineração num dos mais bonitos cartões postais de Belo Horizonte. O Sindiúti engrossa as vozes daqueles que se posicionam contra essa política de destruição. No Roda de Conversa, Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas, e Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, falam da luta e da resistência. A Serra do Curral é a ponta. Tem visibilidade porque é na capital, mas nós sabemos dos projetos, dos empreendimentos de ampliação de mineração ou de licenciamento em todo o estado que estão em curso, da mesma forma, com a mesma lógica, com a mesma proteção da empresa em detrimento da população. Então é muito grave o que está acontecendo aqui em Minas Gerais. E é mais um elemento somado ao posicionamento do governo em relação a todas as pautas que nos são importantes. No caso da educação, ele quer transformar as leis que nós conquistamos em leis inconstitucionais através do Poder Judiciário para a narrativa de que Minas Gerais não paga, que paga o piso proporcional se tornar realidade. O poder econômico, o poder político sendo utilizado para ancorar a narrativa do Estado. Parece que a gente está vendo esse filme em outro lugar, né? Sim. Lá em Brasília, por exemplo, né? Que é a utilização do poder político, do poder econômico em benefício da própria família, né? Que é o que acontece lá em Brasília, né? Ou para a proteção da própria família, que é o que também acontece em Brasília. Curioso, Jairo, é que o presidente do IEFA, que denunciou que a Serra não havia, o processo de tombamento foi desconsiderado na hora da emissão da autorização, foi exonerado no final de semana. Então, quem faz as coisas certas, quem está no serviço público e presta contas ao público, não presta contas ao privado, é exonerado pelo governo do estado de Minas Gerais. Isso também é muito revelador, né? Da lógica do governo. E a própria entrevista que o representante do governo deu no final de semana para o Diário do Comércio também diz um pouco isso, né? Vai continuar com a gestão empresarial e vai investir nas privatizações no eventual próximo mandato. Você conhece essa história bem, né, Jairo? Via CEMIG, né? Onde ficou muito caracterizado, né? Essa atitude de quem traz a verdade à tona, quem está ali pelo público, normalmente não tem o valor que deveria, né? Isso mostra bem o perfil de ditador que o Zema tem, né, Vera? Ele veio do setor privado, quem trabalha com ele sofre muito na mão dele, nas empresas dele, que tem esse perfil ditatorial, né? O que eu quero, quem discorda está fora, né? E no Estado é diferente isso, né? Então essa questão ficou muito clara, a questão do IEF aí, da pessoa que foi afastada por discordar do que o governo está fazendo. Então ele afasta a pessoa, né? E você vê, ele não tem acordo nem com a Assembleia. Teve 53 deputados, né, Denise? Há 3 que votaram pela aprovação do reajuste para a educação, para a saúde e para a segurança pública. Ele simplesmente desconsiderou isso, está na justiça. Quanto à questão democrática que foi discutida pelos deputados e que o governo do Estado tem condição de pagar. Então ele faz esse processo. Na CEMIG foi a mesma coisa. Eu sou funcionário da empresa, vários funcionários fizeram denúncia à Assembleia Legislativa que deu a abertura
CPI sobre a CEMIG, né? E o mais escandaloso, uma das coisas mais escandalosas que estavam ali foi a questão do contrato que ele fez com a IBM. Um contrato de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 1 bilhão, gente, e 100 milhões de reais, sem licitação, sem nada. E a IBM não tem expertise nenhuma no contrato que ela ganhou, que é o atendimento à população, é o tal do CAC, né? O Centro de Atendimento da CEMIG, que atende a população. E ela repassou para uma outra empresa que tinha perdido a licitação. Então, assim, uma confusão, uma coisa totalmente irregular e ilegal. E esse governo é isso, né? E ele está destruindo Minas Gerais. Se o povo não ficar esperto, não acordar para isso, primeiro agora de tentar resistir e segurar o que nós temos. Que ele, quando fala essa questão da Serra do Curral e volta com o regime de recuperação fiscal, ele quer fazer a limpa agora antes de sair do governo, porque ele já percebeu que ele vai perder o governo de Minas, ele vai perder a eleição. Então ele está tentando fazer a limpa para atender quem apoiou ele na eleição. Então ele tem isenção aí de 1 bilhão de reais para a Localiza, que é amigo dele, para os amigos, igual os amigos da mineração, tudo, né? Para o povo mineiro, nada. Então, se nós não ficarmos espertos, e mesmo na eleição de outubro conseguir tirar esse sujeito aí da cadeira de governador do estado, a destruição vai ser tão grande em Minas Gerais que vai ser difícil recuperar Minas Gerais. Então nós temos que resistir agora, e ele está destruindo por dentro as empresas como CEMIG e Copasa, está acabando com as empresas para que as empresas vá para um processo de privatização e que a população fique revoltada com essas empresas que não estão conseguindo atender o povo mineiro com a qualidade que sempre atenderam, com a presteza que sempre atendemos. Então nós, funcionários da CEMIG e da Copasa, estamos sofrendo muito com isso, porque a destruição interna da empresa está muito grande nesse momento. Então é acordar, galera, acordar que esse governo não nos representa, representa só os empresários, só quem tem dinheiro, a mineração, e nós precisamos mudar essa realidade aí. Mas enquanto não muda, até outubro, resistir, para não deixar que Minas Gerais seja destruída. O Denise, eu resistir, tá aí a pauta do regime de recuperação fiscal de novo no radar, né? Só para explicar para as pessoas, né, o governo, na época da mobilização, da greve, dos outros setores também, além da nossa, o governo retirou a urgência do regime de recuperação fiscal e agora retornou com o pedido e foi lido no plenário da Assembleia. Mas penso que por isso são ataques de todas as frentes, né? O governo faz um processo de ataque em todas as frentes, que eu acho que precisa ficar, tenho certeza, que nós precisamos estabelecer um processo de resistência, não só dos servidores públicos, mas da população. Nós estamos vendo as experiências de outros lugares, e a enganação que foi feita em relação, por exemplo, à privatização da energia. Nós vimos aí regiões do Brasil que já tem energia elétrica privatizada, ficando 6 meses, 15 dias, 20 dias, 3 semanas sem energia. As contas triplicaram, nós já pagamos caro, né? Vamos pagar mais caro ainda, no caso, se houver aqui a privatização. E da mesma forma, a privatização da energia, a privatização da água. Então, privado, ninguém vende o que dá prejuízo, gente. Ninguém. Aliás, os estados costumam vender. Minas Gerais quer vender o que dá lucro. Ninguém compra o que dá prejuízo. Então, nenhuma empresa compra o que dá prejuízo. Então, essa necessidade de tentar vender é porque com certeza já tem quem queira comprar, né? E que não dá prejuízo. E é um setor importante, é um setor estratégico, como, dando um exemplo bem prático, como uma padaria do bairro vender seu forno, sabe? É isso, vender seu forno e ter que comprar o processo de assar o pão de outra pessoa, de terceiros, sabe? O pão vai ficar mais caro, porque o dono da padaria vai ter que pagar para terceiros, né? Vai ter que gastar com transporte, etc, etc. Então, é isso que o governo quer fazer. E a gente luta e batalha para que não privatize, não é por privilégio de servidor público, não é nada disso. Até porque não tem nada de privilégio em ser servidor público aqui no estado. Nós temos os piores salários. São 6 anos de destruição aqui no Brasil.
Não tem uma política que presta, né? Não tem nada que favorece. Não sei se o povo vai lembrar, o pessoal gosta de ir na internet para relembrar isso. Vocês podem lembrar que o vice da Dilma, antes da Dilma ser impeachmentada, sofreu o golpe, ele falava que o PMDB tinha o tal da Ponte para o Futuro. Você lembra disso? Lembro. Era um projeto da Ponte para o Futuro. Uhum. A Dilma não aceitou esse projeto, então eles falaram, então você vai ter que sair. E retiraram a Dilma e agora está provado que ela não cometeu crime algum para ser retirada, né? Então agora o povo está vendo a realidade. A Ponte para o Futuro era tudo contrário. Ponte para o atraso. Era tudo contrário. Ponte para o abismo, né? Agora nós estamos no abismo, nós né? estamos no abismo, né? É Se tudo fosse contrário. para o atraso, Isso. ainda até seria melhor para o abismo, que é privatizar tudo, né? Não, então você vê, a quantidade de direitos que os trabalhadores e trabalhadoras perderam com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a questão do bloqueio e do reajuste da saúde e educação por 20 anos, né, Denise? Sim. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu, galera, que piorou a nossa vida, piorou demais a nossa vida. E tá todo mundo sentindo isso agora. Hoje é comum você ter um desempregado na família ou mais. Há alguns anos atrás era comum, não era comum isso, hoje é comum. As pessoas estão passando necessidade, você viu a quantidade de moradores de rua, as pessoas estão passando necessidade aqui na comunidade, né? As campanhas que tem de solidariedade aqui na comunidade, aqui mesmo onde a gente está, são imensas porque as pessoas estão sem ter o que comer. Então a crise nossa não é por falta de comida, viu, velho? Você vai no supermercado, está cheio de comida. Sim. Mas a crise nossa é por falta de dinheiro. Então nós temos que lutar muito para mudar essa realidade. O Cine Faz Fisco, ele lançou o mentirômetro. O que vinha a ser o mentirômetro? Bom, o mentirômetro surgiu, na verdade não é uma ideia original, mas surgiu de uma ideia criada pela Faria Lima, na antiga Avenida Paulista, do impostômetro, onde se vende equivocadamente a ideia de que o empresário paga o imposto. Na verdade, o que não é verdade. Quem paga o imposto é o consumidor, quem está lá na base da pirâmide social. Ele que ao comprar o seu quilo de carne, ao comprar o seu feijão, ao comprar o seu arroz, ele paga o imposto naquele momento. Então, naquele momento, o empresário retém aquele dinheiro pago pelo consumidor e no mês seguinte ele repassa. Ele é um repassador do dinheiro que ele pega de um e repassa para os cofres públicos. Deveria repassar. E aí a ideia surgiu, como vem da Faria Lima, nós botamos o mentirômetro para mostrar o que de verdade, quais são os números de verdade do Estado de Minas Gerais, já que a Assembleia Legislativa tentou ter acesso aos saldos bancários, não teve sucesso, mesmo judicialmente, tendo uma vitória em primeira instância, o governo do Estado de Minas Gerais recorreu e não abriu as contas, mas só que, e eu quero deixar claro, Vera e Paulo, que todos os números que nós vamos discutir aqui são números públicos. Isso, a Secretaria de Fazenda torna público, é obrigada a tornar público um relatório quadrimestral e um balanço anual. Nós vamos falar em cima desses números. O governo do Estado ele publicou o balanço do Estado, onde no balanço ele é obrigado a mostrar o que havia de dinheiro em caixa. Então o balanço ele tinha no dia 31 de dezembro 24 bilhões 410 milhões. Entrou nos cofres de Minas Gerais 36 bilhões 294 milhões. E o governo gastou, pagou, efetivamente paga, não aquelas que ele só empenhou, aquela que ele pagou 27 bilhões 133 milhões. Ao diminuir os 36 menos os 27, nós teremos um saldo de 9 bilhões 160 milhões. O que eu faço com esse saldo? Eu somo aos 24 bilhões, que era o saldo do dia 31 de dezembro. Então hoje, já com salários depositados, o governo de Minas Gerais tem em caixa, vou dar inclusive os centavos, 33 bilhões 571 milhões 7.676 reais e 80 centavos. É dinheiro bastante para pagar o que deve à educação e para dar o reajuste? É dinheiro bastante, o reajuste nós vamos até discutir de onde é. É dinheiro bastante, a folha do ano passado inteiro, incluindo o 13º, foi de 35 bilhões e 100 milhões. Nós temos em caixa hoje o dinheiro que daria para pagar quase 100% da folha do ano passado todo. Posso tentar desfazer uma fala divulgada sobre o impacto das emendas no Caixa do Estado? Seriam próximo de 9 bilhões. E foi levado isso para o STF, que seria o impacto de 9 bilhões e não se demonstrou de onde tirar. Pois bem, no último relatório quadrimestral, o próprio governo
ele informa que a folha líquida do Executivo, que não é essa folha líquida que eu vou explicar daqui a pouco, foi de 40 bilhões 125 milhões, tá certo? A segurança pública, se todo mundo entrar agora no transparência.mg.gov.br e clicar em despesas pessoal e despesa com pessoal, qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã vai ver que a Secretaria de Educação consome 21% do total da folha de servidores do Estado de Minas Gerais. Se foi 40 bilhões 125 milhões no ano passado, e a educação consome 21%, daria o valor com a folha da educação do ano passado foi de 8 bilhões e 420 milhões. Se nós jogarmos 33% sobre esse valor da folha cheia, nós vamos ter um impacto da educação de 2,78 bi. Seria muita coincidência se eu dissesse que o saldo do Fundeb é muito próximo disso, ele não precisaria nem usar o dinheiro de arrecadação, mas nós vamos discutir sobre dinheiro de arrecadação. Mas só com o Fundeb, só com o que ele não investiu na educação, ele poderia cobrir os 33% da folha bruta. E eu vou explicar aqui, porque poucas pessoas sabem a diferença entre folha bruta e folha líquida. O que é a diferença da folha bruta e da folha líquida? Nós temos que levar em consideração o que o Estado tira do caixa, ou seja, o que o cidadão tira do bolso para pagar o servidor público, não é isso? Nós não podemos levar em consideração aquilo que o Estado coloca, mas o servidor não recebe. Impostos, o imposto de renda e a contribuição previdenciária, por exemplo. Se nós considerarmos isso, o valor cai de 4.900 para 4 bilhões e 200 milhões. 4 bilhões e 200 milhões é menos da metade do que foi levado ao STF. E isso, se nós multiplicarmos, e daí nós chegamos à folha bruta, na folha líquida, que foi do ano passado, de 2 bilhões e 700 por mês, vezes 13, incluindo o 13º, 35 bilhões e 100 milhões. Não adianta nós ouvirmos o discurso de que, olha, nós temos que economizar no salário para podermos investir em serviço público. Ué, mas quem vai prestar o serviço público se não é o servidor? Então, esse discurso é raso e rasteiro, porque quando diz que tem que economizar e não investir no serviço público, ele está querendo você, cidadão e cidadã que usa a creche, que você vá pagar uma creche privada. Ele quer privatizar a creche, quer privatizar a educação e quer privatizar a saúde. Então, o serviço público só chega ao cidadão através do servidor. O prédio da escola não funciona sozinho. O posto de saúde, o prédio do posto de saúde não funciona sozinho, não atende as pessoas sozinhas. A viatura policial não patrulha sozinha, precisa de um servidor público para prestar esse serviço. De janeiro a abril de 2021, que 2021 nós batemos todos os recordes de arrecadação em Minas Gerais. Só de impostos e taxas, nós arrecadamos 29,07 bilhões, 2021. No mesmo período, em 2022, mesmo com a barbeiragem do Estado de Minas Gerais em relação ao IPVA, nós arrecadamos de impostos e taxas 3,28 bi. Ou seja, nós arrecadamos 32,35 bi, perdão. Ou seja, nós arrecadamos 3,28 bi a mais que o mesmo período do ano passado. 11%. Esses 11%, se nós levarmos em consideração a arrecadação só desses impostos diretos que eu estou dizendo, do ano passado, que foi de 85 bilhões, nós teremos um incremento na arrecadação. Nós vamos arrecadar mais, eu quero que as pessoas entendam isso, em relação ao ano passado, 9,42 bilhões. Mais de 2 vezes o que o Estado iria gastar com o reajuste das 3 categorias. Nós vemos que a população, né, tem sido colocada em segundo plano por esse governo, em detrimento de um pequeno percentual, né, de empresários, e coloca em risco, né, toda a segurança, né, da população aqui da região metropolitana, maior de Minas, né, em detrimento aí, né, do lucro de poucos.
A coordenadora-geral do Sindiúti, Denise Romano, nos atualiza agora sobre as deliberações do último Conselho Geral do Sindiúti, realizado em 11 de maio. Nós tivemos, semana passada, uma instância do sindicato, um Conselho Geral, onde nós deliberamos o não início do processo de reposição das aulas, justamente porque nós queremos retomar o processo de diálogo com o governo. O governo cancelou uma reunião que estava marcada para a última segunda-feira e ainda não apresentou uma nova data, então é importante que a categoria aguarde que essa reunião aconteça, que o sindicato informe todas as questões que estão sendo discutidas. E além disso, nós também retiramos lá uma nova paralisação com manifestação na cidade administrativa no próximo 5º dia útil. 5º dia útil se tornou um dia de luta da nossa categoria, porque é no 5º dia útil que fica lá registrado, é o dia do recebimento do salário, que o governador do estado de Minas Gerais não paga o piso salarial, não pagou o 33,24, muito pelo contrário, judicializou a conquista que nós tivemos no plenário da Assembleia Legislativa. Então o governo nos deve. Então o 5º dia útil é o dia de cobrar do governo do estado o 33,24% e desnudar a falsa ideia de que em Minas Gerais está tudo bem, porque não é verdade. Nós estamos, no caso da educação, sob ataque do governo do estado. O governador, o governo de Minas pediu à justiça o bloqueio das contas do Sindiúti, uma multa de 3,2 milhões de reais para que nós pagássemos por conta da greve que já foi suspensa, que já foi comunicada à justiça, inclusive, que a greve foi suspensa, mas o governo não abriu mão, repito, o governo Zema não abriu mão do recebimento da multa. A multa vai para o governo. Não nos calarão. É isso que eu acho que é mais importante. Não nos calarão e nós não vamos nos intimidar, porque o Sindiúti não nasceu como pessoa jurídica, O Sindiúti nasceu da luta. O CNPJ foi uma consequência da organização, mas ele nasceu na luta, na necessidade da classe trabalhadora de pautar, de colocar as suas reivindicações e de lutar por melhores condições de trabalho. E nós vamos tirar de letra, porque nós enfrentamos muita coisa até aqui, Jair? Os governos passam, mas o trabalhador permanece, a central permanece e o Sindiúti vai permanecer também. Vamos ao Legislativo Estadual agora. Muita coisa importante por lá. E voltamos a falar sobre a audiência pública realizada a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, para debater sobre as condições de trabalho, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica das SRS. Não tem em nenhuma legislação sobre gestão de recursos humanos que servidor mal remunerado, desvalorizado, com condições precárias de trabalho, sobrecarga de jornada, desrespeitado, vai ser eficiente. Não existe isso. Eu não sei como é que é pensado isso no âmbito da gestão da Secretaria de Estado da Educação. Como é que esse servidor vai ser eficiente, com tantas adversidades e entregar qualidade? Todo mundo aqui sabe como apanha, mas a gente não tem medo. A gente acabou o tempo do medo, o tempo do horror, o tempo de tudo. Tempos de luta, tempos de glória. Parabéns para todos nós que fizemos parte dessa luta, tá? E que eles paguem o que nos deve, tá bom? É fácil para um mau gestor nos enxergar simplesmente como um problema, que é melhor não ser resolvido. Afinal, valorizar minimamente o profissional da educação significa gerar um impacto e, por conseguinte, deixar de ter recursos para outros interesses e que chamem maiores atenções. E, por saber desse risco que ele corre, utiliza da estratégia de nos desacreditar e de nos desqualificar continuamente para a opinião pública, como negligentes, acomodados, os mimados, os cheios de privilégios. Vamos sobreviver a esse estado de coisas que nós estamos passando aqui com o governo do Estado.
nós sobreviveremos. Nós passamos pela ditadura, nós passamos pelo choque de gestão, que era um projeto nacional, e que nós conseguimos derrotar um projeto nacional. Fomos os responsáveis por desmascarar essa turma. E nós seremos os responsáveis por desmascarar os que estão agora, que são negadores do direito do povo à educação, que são negadores do direito do povo à saúde, que tentam dizer que nós não somos povo. Eu quero dizer aqui, para os que dizem que nós não somos pagadores de impostos, que nós somos nós somos povo. Nós somos povo, a gente faz compra no supermercado, a gente paga as contas, a gente faz feira, a gente vai no barzinho no final de semana quando sobra algum, né? Porque quase não sobra dinheiro, né? Porque o salário é uma merreca. Nós somos povo, a gente paga imposto. Então, essa história de nos colocar como se nós fôssemos num curral. Não, essa turma aqui não paga imposto, eles vivem aqui sugando a população do Estado e eles têm que ser exterminados. Não, nós somos população, nós somos povo. E nós temos direito de ser respeitados. E as nossas lutas sempre são pedagógicas. Porque a mesma turma que estava lá fazendo greve em Mateus Leme, que foi atacada, às vezes, né, por os que não acreditam na luta, ou por comunidade que estava estressada porque queria que os meninos voltassem, aquelas coisas todas que a gente sabe. Essa mesma turma que agora deu as mãos à comunidade lá para defender a escola. Então, nós somos povo e nós temos a legitimidade para defender a escola pública nesse Estado. Aqui fica a minha admiração para todos os professores e para dizer que vocês não estão sozinhos. Os alunos também estão com vocês. Eu vim aqui fazer um pedido ao governador do Estado. É fácil demais resolver o seu medo em relação a nós, professores. Passa todas as escolas privadas para a pública. Dentro desse Estado, que nós garantimos que nós somos competentes. É um momento de luta, é um momento de sacrifícios, é um momento que, muitas vezes, a dor no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos leva às lágrimas, que a gente acompanha quando vocês também abaixam a cabeça aí e choram junto com a gente. A questão me motivou a também propor essa audiência, além da solicitação, né, o nosso trabalho ele vem pela demanda, pela solicitação da categoria. Mas eu tenho clareza que, se nós não discutirmos o dia a dia das superintendências regionais de ensino, daqui a pouco tem um somar nas SREs. Daqui a pouco vai ter uma empresa substituindo o trabalho do servidor que diretamente atua prestando serviço à população. Não tenho dúvida, porque eu acompanho a política educacional e a política geral do governo do Estado e sei que o baixo número de nomeações é projeto, nomeações de concurso, não realização de concurso, é projeto, não é? Então, e quando eu vi o governador indo ao Tribunal de Justiça, na ação direta de inconstitucionalidade que ele pede, a tradução da consequência, né, da ação direta de inconstitucionalidade que ele faz aqui no TJ é retirar as carreiras das superintendências regionais de ensino da política do piso. É retirar as aposentadas e pensionistas com paridade e é retirar as carreiras das escolas que não são as de magistério da política de piso, para um limbo, para um nada, para se dar um reajuste quando ele decidir, se ele decidir, porque ele não quer decidir, porque ele quer o regime de recuperação fiscal, inclusive. Até o próximo programa.